eu sou Cris de Rafael. Hoje vou mostrar para vocês como fazer um mini oratório usando o Craquelex. Então, o que nós vamos usar? Um mini oratório em MDF, 8 mini rosas de tecido, dessas que você compra na loja de R$ 1,99 mesmo, 4 galinhos, que normalmente vem junto com a rosinha, uma imagem do Divino em resina, um kit Craquelex Color, no nosso caso nós vamos usar o rosa antigo, tinta acrílica Nature Colors, cor pastel, tinta PVA na cor Amora, tinta PVA na cor Pérola, 2 pincéis chatos, tamanhos médio e pequeno, pelo macio, um rolinho de espuma, uma bandejinha de isopor, revolvinho de cola quente e um tecidinho, um pedacinho de malha, camiseta, uma coisa assim. Esse é o nosso material para produzirmos o nosso mini oratório. Então vamos começar agora a fazer o nosso trabalho. Vamos então começando dando fundo na peça. Nós vamos usar a cor pérola. Vou dar uma dica para vocês. Puxa a tinta no rolinho, ela vai estar mal esparramada. Vire ao contrário e estique a sua tinta. Pode até chegar até aqui. E vamos dar o fundo na nossa peça. Nós vamos pintar toda a peça com esse fundo pérola. Não precisa ficar tão certinho. Se tiver alguma marca, não tem problema. Puxa mais tinta e vamos. Por que não tem problema se ficar alguma marca? Porque depois nós vamos dar fundo de outra cor e entrar com o Craquelex. Aonde o nosso rolinho não alcança, nós vamos usar o pincel. Chato, macio, mais largo um pouco. Nós vamos procurar seguir uma direção para dar um acabamento melhor, mas se ficar um pouquinho manchado o seu fundo não tem problema, ok? Vocês viram que eu dei a primeira passada com o rolinho, agora eu estou só arrematando com o pincel, porque o rolinho não pega naquele cantinho de junção das peças do nosso oratório. Os demãos para ficar um pérola chapado, bem bonito. Vamos acelerar a secagem. Um secador de cabelos comum, não precisa ser muito forte. Faça o teste para ver se a peça está bem sequinha com as mãos. Espera um pouquinho esfriar, porque às vezes o calor do secador nos dá a impressão de que a peça está seca e ela ainda não está. Então, esfriou um pouquinho. Põe a mão, não tá colando, é porque está sequinho. Nós podemos continuar o nosso trabalho. Vamos agora para o segundo passo, que é dar cor ao nosso oratório. Na parte de dentro e toda ela por fora, exceto a frente do nosso oratório. Vamos passar a tinta Nature Colors, cor pastel, com rolinho. Faça a mesma coisa que fez com a tinta PVA cor pérola. Estica a tinta e vamos pintar todo o nosso oratório, exceto aqui na frente, que é onde nós vamos então fazer o nosso efeito craquelado. Então vamos lá? Da mesma maneira, onde o nosso rolinho alcança, nós vamos indo de rolinho. Depois vamos dar o acabamento final com o pincel macio. Rolinho. E o pincel. Essa tinta acrílica que eu estou usando, a Nature Colors, ela tem uma boa cobertura, principalmente nas cores mais claras. Então, nessas cores mais claras, você pode dar uma mão só, ela já vai cobrir. A secagem dela também é muito rápida. De qualquer forma, para acelerar a nossa secagem, usamos o secador.
borda do nosso oratório, ela também vai ser na cor pastel. Nós vamos tomar um pouquinho de cuidado para que essa tinta pastel não avance na frente do nosso oratório, onde nós iremos fazer o efeito craquelado. O rolinho te ajuda bastante, olha só. O máximo de lugar que você puder, você vai com o rolinho. E o restante nós arremataremos com o pincel. Depois de cobrirmos todo o nosso oratório por fora, nós vamos cobrir por dentro também. Vamos esperar secar ou acelerar com o secador. Vamos agora passar para o próximo passo. Vamos começar a fazer a nossa textura de craquelê aqui na frente do nosso oratório. O Craquelex Color, ele vem 2 frasquinhos. A base, que é o número 1, e o craquelador, que é o número 2. Ambos são verniz. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos passar o verniz base. Pincel sequinho, macio, chato. Nós derrubamos o nosso verniz base num azulejo ou numa bandejinha de isopor e vamos passar com o nosso pincel por toda essa parte que ainda está em pérola, que é onde nós queremos depois o nosso efeito craquelado. Não precisa ser tudo no mesmo sentido. O que precisa é cobrir toda a parte na cor pérola aqui no nosso caso. O que não cobrir não vai craquelar depois, ok? Pode passar uma camada espessa. O verniz base, ele não pode ser secado com secador, não pode ser secado com temperatura quente. Na verdade, o ideal é que você aguarde 1 hora a secagem deste verniz. Passamos verniz em toda a nossa peça, camada generosa, mão bem leve. Se ficar riscado não tem problema, porque depois vem o craquelador por cima. Aqui está. Vamos aguardar 1 hora de secagem natural. Enquanto nós aguardamos a secagem do nosso verniz base, nós vamos trabalhar na peça do Divino. É uma peça de resina e eu vou usar a tinta PVA. Eu escolhi a cor Amora porque é uma cor muito parecida com o verniz craquelador que eu vou usar na frente do mini oratório. Pincel sequinho, macio, chato. Eu vou na minha tinta pura e vou pincelar o Divino. Procura colocar bastante tinta. Se você usar a tinta acrílica, você tem que ser muito rápida. Nós não queremos que ela seque, nós queremos fazer o efeito com ela ainda molhada. Vamos pintar completamente o nosso Divino. Se você não encontrar a peça em resina e encontrar em madeira, o trabalho é o mesmo. Preenchemos ele todinho. E vamos agora, com aquele pedacinho de malha, de tecido macio, limpar. Para dar um efeito mais claro. Quanto mais você limpar, mais você vai tirar tinta. Tá vendo como é rápido? Bem gostoso de fazer, dá um efeito bem bonito. Onde tem as entranhas, ele vai ficar a tinta mais escura. E onde não tem, a gente vai tirar com o pincel.
Caso você queira fortalecer mais um pouco, pode passar de novo a tinta. E tira menos ou mais com o seu paninho macio. Essas manchas é o efeito que a gente vai deixar para poder ficar mais bonito ainda. Nós vamos aguardar a secagem ou acelerar com o secador. Esperamos então a secagem de aproximadamente 1 hora. O que a gente pode perceber é que nos dias de calor ele vai secar um pouquinho mais rápido. Como é que nós vamos saber se ele está bem sequinho para que a gente possa aplicar o verniz craquelador? Nós vamos colocar a mão e ela não pode colar a nossa mão. Olha, nós conseguimos correr a mão e percebemos que ele está lisinho. Então vamos agora passar o segundo verniz, o verniz craquelador, número 2. Vamos misturar bem. Colocamos no azulejo ou bandejinha de isopor. E vamos passar em vários sentidos uma camada bastante generosa. Vamos cuidar para que ele não caia para o lado de dentro do nosso mini oratório. Quanto mais a gente colocar verniz craquelador, maior será o craquelê. Vamos depositar, olha, várias, não tem nenhuma regra para seguir o sentido de colocar esse verniz craquelador. Aliás, quanto mais você se passar um pouquinho, você tira com o dedo mesmo. Quanto mais craquelado, quanto mais você colocar o craquelador, mais craquelado vai ficar. Nós estamos depositando, não pincelando, depositando. Você vai perceber que ele já começa a secar. Agora nós vamos deixar nossa peça deitada para que ela seque completamente. Não utilizar secador. 1 hora depois, você pode notar que o craquelê está pronto. Por que ele ficou bem aberto dessa maneira? Porque nós colocamos uma camada bem espessa do craquelador, verniz craquelador número 2. Vamos então terminar a montagem do nosso mini oratório. Vamos colar os galhos, as florezinhas e o divino que nós já pintamos, ok? Então vamos começar pelos galinhos. Nós pegamos 2 galinhos, nós vamos passar cola quente, vamos trabalhar com cola quente, ela já está aqui no revolvinho. Vamos colar naquela pontinha. Uma pontinha para cá e a outra pontinha para cá. Vocês vão entender já já por quê. Então vamos lá. Cola quente. Na pontinha. Mais uma. Cola quente. Agora vamos colar o divino. Sempre que você colocar cola quente, coloque no meio da peça, porque quando você aperta, ela pode vazar. Coloquei o divino. Certo? O outro galho, cola quente. O quarto galho, cola quente. Alguns fiozinhos de cola que sempre ficam, você vai tirando depois de pronto. Agora nós vamos colar as florezinhas. São 8 flores, 4 e 4 mais em cima. Lateralzinha, venho aqui e colo na parte de baixo, uma ao lado da outra. Uma,
quadro. Vamos então colar a última florzinha. Cola quente. Venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 florzinhas. Está pronto o nosso trabalho. Se você quiser, você pode envernizar pelo lado de fora. Eu quero mostrar agora para vocês o mesmo craquelê. A diferença é que aqui nós usamos o fundo pérola antes do base e aqui nós usamos o fundo exatamente da mesma cor, Nature Colors pastel. Qual é a diferença desses dois trabalhos? Este trabalho aqui, eu coloquei pouco verniz craquelador. É exatamente a mesma cor, o mesmo material. Eu coloquei pouco verniz, uma camada bem suave. Ele craquela bastante e bem pequenininho. Aqui, o que eu fiz? Coloquei camadas mais grossas, mais espessas. E ele craquela um espaço maior e um craquelê maior também. Bem, então aqui está o nosso trabalho terminado, nosso mini oratório. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Em breve estaremos com mais novidades no ar. Um beijo em cada coração e boas pinceladas!